Oi, tudo bem? Eu vim trazer uma mensagem da parte de Deus para o seu coração. O nome da mensagem é Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Hoje eu vim te contar sobre o que Jesus fez por você. Amém? Antigamente no Velho Testamento, para o povo de Israel obter os seus pecados perdoados diante de Deus, Deus dava a seguinte ordenança: pegue um animal sem mancha e sem defeito e sacrifiquem no meu altar, e assim vocês terão seus pecados perdoados. Ou seja, para o povo de Israel obter os seus pecados perdoados, eles teriam que matar um cordeiro sem mancha e sem defeito. Tinha que ser algo perfeito. Amém? Então é só assim, porque o cordeiro levava a culpa do povo de Israel sobre ele morria. Amém? Porque tinha que alguém morrer para o povo obter o perdão dos seus pecados. Amém? Só que aí toda vez era assim, quando o sacerdote pecava, quando o povo de Israel pecava, Deus dava essa seguinte ordenança: matem um cordeiro sem mancha e sem defeito, e só assim vocês terão seus pecados perdoados. Aí assim, matando o cordeiro sem mancha e sem defeito algum, tinha que ser perfeito. Eles teriam os seus pecados perdoados, porque alguém fez isso por eles. Amém? Só que aí Deus mudou a história. Ele falou: não, agora a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Para que Deus deu o único filho dele? Para morrer por mim e por você. Lembra que toda vez quando o povo de Israel pecava, tinha que matar um cordeiro sem mancha e sem defeito? Pois foi para isso que Deus deu Jesus, para morrer pelos nossos pecados diante de Deus, para que nós pudéssemos assim, porque Jesus levou a nossa culpa sobre ele, nós pudéssemos receber de Deus a vida eterna, porque alguém morreu, nós somos salvos. Amém? Aqui em Isaías 53 está dizendo, porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Amém? Jesus estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado pelas nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, fomos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Amém? Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Amém? Jesus levou sobre ele o castigo que eu e você merecíamos, para que nós pudéssemos receber de Deus o perdão dos nossos pecados e a vida eterna de Deus. Você quer entrar na eternidade? Quer receber a vida eterna? Então acredite em Jesus, porque ele morreu por você diante de Deus, para que você recebesse de Deus o perdão dos seus pecados e a vida eterna de Deus. Então, se você quer viver eternamente, você tem que crer em Jesus. Amém? Creia nisso, porque ele fez isso. Jesus, ele veio para a terra, manifestou o reino de Deus, pregou a respeito do reino de Deus, ensinou a respeito do reino de Deus e morreu na cruz, enviado por Deus para que nós, enviado por Deus pelos nossos pecados, pelas nossas culpas. Jesus morreu pelas nossas culpas. Ele pegou a culpa que nós tínhamos. Jesus era perfeito, amém? Tinha que ser alguém perfeito. Jesus não tinha pecado. Então Deus fez isso. Lembra que no Velho Testamento tinha que ser um animal sem mancha e sem defeito? Pois Deus tirou esse animal e mandou o único filho dele para morrer para isso, para que eu e você tivéssemos os nossos pecados perdoados e recebêssemos de Deus a vida eterna. Então, é isso, amém? Jesus morreu por você, para você receber de Deus a vida eterna e o perdão dos seus pecados. Quer entrar na eternidade? Acredite em Jesus, creia em Jesus, porque foi para isso que Jesus veio, para manifestar o reino de Deus, para que as pessoas pudessem crer no único Deus que enviou Jesus. Amém? Então creia. Só que depois de ter cumprido esse propósito, Jesus pediu o Espírito Santo e falou: olha, eu vou deixar o Espírito Santo e ele vai lembrar vocês de tudo que eu tenho dito. Amém? E ele vai voltar para nos buscar. Então, o que se manifesta na terra, Jesus não está mais aqui em carne. O que se manifesta na terra é o Espírito Santo dele. Através disso, você consegue crer que é a verdade. Amém? Então, creia em Jesus.
Amém? Só que hoje eu só vim fazer um pano de fundo para que você entenda o que Jesus fez por você. Amém? Porque isso é sério. Hoje o nome da palavra de hoje é: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde aumentar seu pecado, a graça de Deus vai abundar sobre ele. Por quê? Porque Deus te ama, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Se alegre, o nosso Deus é um Deus de justiça. Amém? Então, lá em Isaías, em Romanos capítulo 6, versículo 14, diz o seguinte: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que graça é essa? Graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus enviou o único filho dele, no seu grande amor, para morrer por nós, pelos nossos pecados diante de Deus, pagando pelas nossas culpas. Amém? E apagando a dívida que eu e você tínhamos diante de Deus. Amém? A Bíblia diz que Jesus pagou a dívida que nós tínhamos diante de Deus, nas ordenanças de Deus. Amém? Então nós que estamos em Cristo por causa de Jesus, nós não devemos nada mais para Deus. Lembra que o pecado não os dominará? Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça? Pois é. Então o pecado não vai te dominar mais. Sabe por quê? Porque você não está mais debaixo da lei. A lei, irmãos, ela mata. Ela mata. Pela lei de Deus nós teríamos que morrer. Então o pecado, ele não nos domina mais, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Toda vez quando nós pecamos, a graça de Deus vem sobre nós, um favor imerecido, o amor de Jesus. Amém? A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Porque Deus enviou o seu único filho para morrer pelos nossos pecados diante dele, e assim nós crendo, nós recebemos de Deus a vida eterna. Então, o pecado não vai nos dominar por causa da graça de Deus, do amor de Jesus. Então o pecado não domina mais você. Você peca. Nós seres humanos cristãos, nós pecamos ainda por causa da nossa carne, amém? Nós ainda vamos pecar. Só que o pecado, ele não vai nos dominar mais, ele não vai nos controlar por causa da graça de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Aonde você pecar, Deus vai vir com a graça dele. Porque lá em Romanos capítulo 5 diz: aonde aumentou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a graça, o favor imerecido, o amor de Deus vai ser maior. Então o pecado não vai dominar você por causa da graça de Deus. Você não está mais sobre a lei. Pela lei você teria que morrer, mas você está debaixo da graça de Deus. Aonde aumentou o pecado, vai aumentar a graça vai superabundar. Amém? Aonde o pecado não vai te dominar, mas por causa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Porque em Romanos capítulo 5 diz: aonde aumentou o pecado, superabundou a graça vai ser maior. Você pecou? Então a graça de Deus, o favor de Deus vai aumentar sobre aquele pecado, porque a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Amém? Então creia nisso, que o pecado não vai te dominar por causa da graça de Deus, porque aonde aumentou o pecado, superabundou a graça. Graça, favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus enviou o único filho dele para morrer pelos nossos pecados, para que nós recebêssemos de Deus a vida eterna. Aonde aumentou o pecado, superabundou a graça. Então creia nisso, amém? Não deixe o pecado dominar você. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Receba essa palavra, compartilhe com quem você ama, com quem você quer bem. Que Jesus te abençoe.